programa Saber Direito desta semana é com a professora Jussiane Louvera. O curso é sobre prisão e liberdade provisória. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Jussiane Louvera, eu sou professora de Direito Processual e estamos aqui para falarmos na nossa terceira aula através do assunto prisão preventiva. Então, convido todos vocês a permanecer aqui conosco no Saber Direito para tratarmos de prisão preventiva agora e depois irmos para as próximas aulas também falando sobre o assunto prisão e liberdade provisória. Bom, a prisão preventiva é a prisão cautelar por excelência. É a prisão provisória por excelência. Porque, como vimos, a prisão em flagrante, ela tem a sua natureza jurídica discutida. Há os que entendem que ela efetivamente é uma prisão cautelar, mas há o entendimento de que ela é uma prisão pré-cautelar, que ela tem natureza administrativa. Essa situação não acontece quando se trata de prisão preventiva. A prisão preventiva, ela, por excelência, é a prisão provisória, é a prisão cautelar. A prisão preventiva está prevista nos artigos 311 ao 316 do CPP. Ao contrário do que acontece com a prisão em flagrante, a prisão preventiva depende de ordem judicial. Ela só pode acontecer mediante ordem de um juiz. E o juiz, é claro, para dar essa ordem, vai ter que passar por toda aquela análise que a gente conversou na nossa primeira aula a respeito dos princípios que envolvem as medidas cautelares. Ele vai ter que efetivamente verificar se essa medida é necessária. E aí, sendo, ele então decreta, ele dá a ordem da prisão preventiva. Veja, como é uma prisão que depende de ordem judicial, essa ordem precisa ser fundamentada. Isso está expressamente previsto no artigo 315 do CPP. É uma prisão que tem cabimento. Quando ela pode ser decretada? O legislador, no artigo 311 do CPP, dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada no inquérito policial e que ela pode ser decretada no decurso do processo penal, da ação penal. Quando decretada no inquérito, ela não pode, em hipótese alguma, ser determinada de ofício. Então, nós temos que saber que a prisão preventiva cabe no inquérito e que a prisão preventiva cabe no processo. Quem pode decretar? O juiz. No inquérito policial, o juiz só pode decretar essa prisão se houver requerimento do Ministério Público, representação da autoridade policial. Na hipótese de se tratar de crime de ação privada, admite-se que haja o requerimento do ofendido, que no futuro será o querelante da ação privada. Em se tratando de ação penal, quem pode decretar é tão somente o juiz, em razão do princípio da reserva de jurisdição. Somente o juiz pode decretar. Mas nesse caso, o legislador disse que o juiz pode decretar de ofício, mediante requerimento do MP, requerimento do querelante nos casos de ação privada, requerimento do assistente de acusação. Então, na fase da ação, o juiz decreta de ofício, requerimento do MP, do querelante ou mediante a requerimento de assistente de acusação. Aqui já há a primeira discussão a respeito do artigo 311. O artigo 311 CPP, ele diz para a gente que o juiz não poderá decretar de ofício a prisão preventiva no inquérito, mas diz que essa prisão pode ser decretada através de requerimento do assistente de acusação, do MP, do querelante ou por representação do delegado. O que há que se verificar aqui é o seguinte: o assistente de acusação nada mais é que o ofendido do crime de ação penal pública que se habilita pessoalmente quando é advogado ou constitui um advogado para representar seus interesses, para assistir, para ser assistente do Ministério Público. Então, essa assistência, diz o legislador no Código de Processo Penal, só é possível depois de oferecida a denúncia.
Se o assistente só pode se habilitar e só pode ser admitido nos autos depois de oferecida a denúncia, é claro que não existe assistente na fase do inquérito. E se não existe assistente na fase do inquérito, eu não posso ter prisão preventiva decretada pelo juiz no inquérito policial através de um requerimento feito pelo assistente de acusação, já que esse momento não é possível ter assistência. Então essa é a primeira crítica que se faz ao artigo 311 do CPP. Agora, para que o juiz possa decretar essa prisão preventiva, o juiz tem que estar diante das hipóteses de cabimento, dos fundamentos e pressupostos dessa prisão. Qual é a hipótese? Quando cabe a prisão preventiva? Aqui vai uma outra crítica. O legislador teve a oportunidade agora com a Lei 2.403 de acertar essa ordem e não fez. Por quê? A hipótese de cabimento da prisão preventiva está no artigo 313. O artigo 313 do CPP, ele diz pra gente que a prisão preventiva, ela cabe quando o crime for doloso quando o crime for doloso e for punido com uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, quando cabe a prisão preventiva? Cabe nas hipóteses de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Essa é a primeira hipótese de cabimento. A outra hipótese é a hipótese do 313, inciso 2. É a hipótese da reincidência. Hipótese muito criticada pela doutrina, no sentido de que, se o legislador diz que ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato, não seria justificável que você tivesse um agente preso preventivamente por ser reincidente, ou seja, por já ter praticado o fato anterior. Há quem diga o seguinte: não, ele pode ser preso porque ele não está sendo preso de novo pelo fato anterior praticado. Ele está sendo preso porque já existe uma sentença condenatória anterior. Mas há que se analisar o seguinte: se há uma sentença condenatória anterior, é porque houve uma prática de fato criminoso anterior. Então, é claro que uma coisa leva a outra. E se leva a outra, não teria possibilidade do agente ser preso preventivamente porque é reincidente. A crítica existe, mas a gente precisa saber que o legislador não alterou isso e manteve a possibilidade do agente ser preso preventivamente, ter hipótese de cabimento quando ele for reincidente. A outra hipótese, que está aqui no artigo 313, inciso 3, é a hipótese de se prender o agente que praticou um crime envolvendo a violência doméstica e deixou de cumprir uma medida de proteção. Então, o que o legislador disse para a gente aqui? É cabível a prisão preventiva quando houver descumprimento de medida de proteção no âmbito da violência doméstica. É uma outra hipótese de cabimento. O artigo 313 tem um parágrafo único, extremamente questionado, discutido e criticado. Por quê? Admitiu-se no parágrafo único do artigo 313 a possibilidade de prisão preventiva porque o agente não se identificou ou não forneceu elementos de identificação. E, por fim, na hipótese de cabimento de prisão preventiva, temos o que está no artigo 312, parágrafo único também do Código de Processo Penal, que diz respeito à possibilidade de prisão preventiva porque o agente deixou de cumprir uma outra medida cautelar anteriormente imposta. Então, essas são as hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Há que se fazer uma crítica na hipótese em que o agente é preso preventivamente porque não se identificou. Hoje, isso não poderia mais acontecer em razão de nós termos o artigo 3º da Lei 12.037 de 2009. O artigo 3º, ele dispõe quando que o agente que não se identificou civilmente será identificado criminalmente. Então, antes de você
parar para estudar o artigo 3º, você vai até o artigo 5º, inciso 68 inciso 58 da Constituição Federal, e você vai perceber que o legislador lá disse o seguinte: o civilmente identificado não será identificado criminalmente, salvo nos casos em que a lei dispuser. Então, o legislador está dizendo para a gente assim: foi preso, se identificou civilmente, não vai ser identificado criminalmente. Ou seja, não vai precisar passar pela identificação datiloscópica e fotográfica. Não vai ter essa necessidade, porque se entende que essa identificação é um constrangimento. Todavia, se identificou civilmente, mas a lei prevê também a possibilidade de identificação criminal, será o agente, então, identificado criminalmente, que é a identificação datiloscópica e fotográfica. Aí, então, nós vamos para o que dispõe o artigo 3º da Lei 2037, ou seja, o agente vai ser identificado criminalmente. Além dessa lei, nós temos o artigo 5º da Lei 9.034 de 95, que dispõe a respeito dessa identificação, dizendo que o agente que faz parte de organização criminosa, mesmo tendo sido identificado civilmente, será submetido à identificação criminal. Bom, isso já resolveria por si só o nosso problema encontrado no artigo 313, parágrafo único. Veja bem, o agente foi preso em flagrante, não se identificou no momento da lavratura do flagrante, o delegado, então, o manteria encarcerado até que se providenciasse a sua identificação criminal, para que, então, o agente fosse identificado. Agora, outra situação se apresenta. O juiz, quando toma conhecimento do flagrante, deve decidir se vai conceder a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar cabível, ou se vai decretar a preventiva. Verificada que é a necessária decretação da preventiva porque o agente não se identificou ou não forneceu elementos para sua identificação, o juiz então decretaria a preventiva por esse motivo tão somente. Nesse caso, o legislador diz, assim, basta que se traga a identificação, basta que se faça a identificação e imediatamente o agente deve ter a sua prisão preventiva revogada. A crítica que se faz é que isso é um exagero, porque se há a possibilidade da identificação criminal, por que decretar a prisão preventiva? Ou se é para decretá-la, utilizar um parâmetro, um prazo determinado. Por quê? Porque o prazo máximo de 24 horas é suficiente para que o agente possa ser identificado criminalmente. Então, essa falta da identificação civil por si só recebe críticas como sendo possibilidade de decretação da prisão preventiva. Assim como a gente tem críticas em relação às medidas de proteção no âmbito da violência doméstica. Porque, veja bem, quando o agente ele deixa de cumprir uma medida cautelar no âmbito penal e o juiz, então, decreta a sua prisão preventiva, isso é compreensível. Agora, quando se trata da violência doméstica, essa medida de proteção, ela pode ser cível. E aí não se justifica a decretação de uma prisão preventiva em razão de um descumprimento de uma medida cível, uma medida que não é penal. Imagine se essa medida é de caráter alimentar ou em razão de propriedade. Descumpriu essa medida e vai ser preso, essa medida ela não tem sequer a natureza penal. Então não se justificaria a prisão preventiva. Todavia, em razão do advento da Lei 2.403, nós hoje temos essas hipóteses como sendo hipóteses de cabimento da prisão preventiva. São elas: crime doloso, punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, a hipótese inciso 2, reincidência, a hipótese inciso 3, descumprimento de medidas de proteção no âmbito da violência doméstica, a hipótese do parágrafo único, a falta de identificação civil e a hipótese do parágrafo único do 312, que é o descumprimento de uma medida cautelar anteriormente imposta. São as hipóteses. Vimos que cabe a prisão preventiva, porque uma dessas hipóteses está presente, aí então nós vamos ter que analisar agora os pressupostos. Aí sim a gente faz a análise do artigo 312. A gente tem que verificar se estão presentes o fumus boni iuris, fumaça do bom direito, ou como querem os doutrinadores, fumus comissi delicti, ou se está presente o periculo in mora, perigo na demora, ou como querem os doutrinadores, periculo libertatis.
Nessa situação, se há fumus boni iuris, é porque há possibilidade de condenação, há indícios de autoria e prova da materialidade. Isso por si só é suficiente para prender alguém preventivamente? Já vimos que não. Inclusive, tivemos uma pergunta de um aluno a respeito disso, que foi aqui respondida. Mas, além do fumus boni iuris, temos o periculo in mora, que é o perigo na demora, o periculo libertatis, o perigo na liberdade do agente. Nessa situação, a gente tem que verificar se a prisão é necessária, adequada e proporcional. Quando a gente vai verificar essa necessidade, essa adequação para a instrumentalização do processo? A gente vai verificar isso quando a gente perceber que a prisão vai ser decretada em razão da garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Esses são os requisitos do periculo in mora. Questão muito discutida é a questão da garantia da ordem pública e da ordem econômica, porque é muito vaga. Como que a gente vai saber o que é ordem pública, ordem econômica? O legislador ele não se deu o trabalho de conceituar isso. Então, é mistério que se faça uma interpretação a respeito disso. Então, quando vamos ter a garantia da ordem pública? Vamos ter a garantia da ordem pública porque esse agente solto, ele causa um transtorno na sociedade, ele pode continuar a delinquir, ele pode praticar outras infrações, ele pode ter um alto grau de periculosidade, a infração penal por ele praticada é muito grave, tem que se dar o respeito ao judiciário. Então, vários são os argumentos utilizados pela doutrina e pela jurisprudência para se manter a ordem pública. Certo é que questiona-se a constitucionalidade desse requisito para se estabelecer uma prisão preventiva. Há, inclusive, entendimento, e trago aqui o entendimento de um professor do Rio de Janeiro, o André Nicoliti, que tem em seu livro a crítica em razão da possibilidade de decretação de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e econômica, por ser um conceito vago, por não ter uma determinação legal e por ser, inclusive, um adiantamento da pena do agente. Porque a medida cautelar ela tem a natureza de instrumental, ela não pode ter uma natureza de satisfazer a pretensão de aplicar a sanção ao agente. Então, prende-se o agente para evitar que ele continue a delinquir, para ele não ser um problema para a sociedade, quando existe contra ele uma sentença penal condenatória. Se não existe essa sentença penal condenatória, isso não pode ser um motivo, porque a situação da decretação da medida cautelar é para proporcionar o regular andamento do processo e não para aferir aquela sentença penal no sentido de trânsito em julgado. Muito embora a crítica exista, é um pressuposto trazido pelo legislador. Outro pressuposto é a situação da manter a conveniência da instrução criminal. Esse, sim, seria um pressuposto por excelência para se determinar uma prisão preventiva, porque, afinal de contas, seria um instrumento necessário para que o processo tivesse o seu andamento regular. Então, verificou-se que o agente está ameaçando testemunhas, que ele está corrompendo testemunhas, que ele está destruindo provas documentais, então, ele está atrapalhando o bom andamento do processo, regular andamento processual. Aí sim, nós temos que decretar a prisão preventiva em razão de manter a conveniência da instrução criminal. Nessa situação, a prisão preventiva só pode ser decretada durante a instrução. Ela não tem aquela possibilidade de ser decretada depois da sentença condenatória ou em razão da decisão de pronúncia, é só durante a instrução processual que é possível. E a próxima situação é garantir a aplicação da lei penal. Ou seja, verificou-se no caso concreto que o agente se comporta de forma a se furtar a aplicação da lei penal, ele se comporta de forma que vai fugir, já está dilapidando seu patrimônio para angariar bens, dinheiro para conseguir sair do país, já está se envolvendo com hipótese de não querer entregar o passaporte, ou seja, está demonstrando com seu comportamento que vai fugir. Então, ele vai se furtar a aplicação da lei penal. Se isso está presente, o que tem que ser feito? Decretada, então, a sua prisão preventiva. Então, a preventiva, para ser decretada, tem que ter o fumus boni iuris e o periculo in mora, que são os pressupostos através desses requisitos que nós vimos. Lembrando-se que
O fumus boniúris sempre terá que estar presente com indício de autoria e prova da materialidade, os 2 requisitos. No periculum in mora, a gente viu que a gente tem 4. Eu preciso dos 4? Não. Qualquer um desses 4, somado aos 2, que é indício de autoria e prova da materialidade, já é suficiente para se decretar a prisão preventiva. O juiz decretou, porque os motivos estão presentes, mas o legislador expressamente disse que para essa prisão ser decretada, eu tenho que ter as hipóteses de cabimento do artigo 313. Sendo assim, é certo que não cabe prisão preventiva de crime culposo. Ah, professora, o crime é culposo e tem uma pena maior que 4 anos. O agente é reincidente, o agente não se identificou. Eu posso prendê-lo preventivamente? Não posso. Porque o legislador impôs que só cabe prisão preventiva de crime doloso. Então, não cabe prisão preventiva de crime culposo. Assim como também não cabe prisão preventiva de contravenção penal. Então, hipótese em que não se admite a decretação da preventiva, quando o crime for culposo, quando se praticar uma contravenção penal, ou na hipótese do agente estar amparado por uma causa excludente de ilicitude expressamente prevista no artigo 23 do Código Penal. São elas: legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Então, o juiz verificou que o agente foi encontrado em flagrante e ele estava, por exemplo, em legítima defesa. O que o juiz faz? O juiz não converte esse flagrante em preventiva, mas sim concede a liberdade provisória vinculada. Vinculada por quê? Porque ele não vai pagar fiança, mas vai ter que prestar o compromisso de comparecer aos atos processuais, de não se ausentar da comarca do juízo processante, de não praticar outro delito enquanto estiver em liberdade, e ele então ficará vinculado, terá uma liberdade provisória vinculada, em razão do compromisso que ele terá que prestar. Então, nessas hipóteses, não cabe decretação de prisão preventiva. Dito isto, nós vamos agora ouvir uma pergunta de um telespectador. Olá, professora. Meu nome é Rodolfo Souto. Gostaria de saber da senhora se cabe liberdade provisória em qualquer espécie de prisão cautelar. Bom, Rodolfo, a sua pergunta foi excelente no momento adequado para o que a gente está falando. Você quer saber se cabe liberdade provisória para todos os tipos de prisão provisória. Veja bem, liberdade provisória é uma medida cautelar hoje, dentro da nova formatação do CPP, em relação à Lei 2.403. Então, nós vamos ter o seguinte: se a prisão em flagrante é ilegal, dessa prisão ilegal, o que cabe é o relaxamento da prisão em flagrante. Se a prisão preventiva for decretada e o juiz verificar que o motivo pelo qual ela foi decretada não existe mais, o motivo que a gerou deixou de existir, essa prisão então precisa ser revogada. Todavia, se estivermos diante de uma prisão em flagrante legal, uma prisão que foi feita nos termos da lei e agora verifica-se que essa prisão não é necessária, porque não existem os fundamentos para se converter essa prisão em prisão preventiva, aí então seria o caso de se conceder a liberdade provisória. Então, diante disso, a gente percebe o seguinte: nós temos uma prisão preventiva, uma prisão em flagrante, uma prisão temporária. Todas essas prisões, elas só vão ser possíveis quando presente o motivo legal. Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente tenha uma prisão em flagrante feita num crime de ação penal de iniciativa privada. Primeira coisa que se pergunta: prisão em flagrante é cabível nas infrações de ação privada e nas ações penais públicas condicionadas à representação? Resposta: é cabível. Então, é possível capturar alguém em flagrante em um crime de ação privada e um crime de ação pública condicionada?
É possível. Mas para que o auto de prisão em flagrante possa ser lavrado e por via de consequência se defina ou não se o agente vai ser encarcerado, é necessário que a autoridade policial verifique o tipo de ação penal para o crime que o agente que foi capturado vai existir. Por quê? Porque se o crime for de ação penal pública incondicionada, o delegado autua em flagrante, manda o agente para o cárcere, indicia o mesmo, instaura o inquérito de ofício. Mas se o crime for de ação pública condicionada à representação ou for de iniciativa privada, para que o delegado possa autuar o agente em flagrante, encaminhá-lo para o cárcere e, por via de consequência, instaurar o inquérito indiciando o mesmo, é necessário que haja a manifestação de vontade da vítima. Em se tratando de ação privada, a vítima precisa requerer. Em se tratando de ação penal pública condicionada, a vítima precisa representar. Sendo assim, imagine a situação de ter sido alguém preso em flagrante por um crime de ação penal pública condicionada à representação. O delegado autuou o agente em flagrante, indiciou mesmo no inquérito, sem que houvesse a representação da vítima. Esse flagrante é legal? Não. Esse flagrante passa a ser ilegal, porque ele só podia ser autuado se a vítima tivesse manifestado a sua vontade. Não há necessidade de uma formalidade, não há necessidade de requisito, de requerimento, de documentação, mas de alguma forma a vítima tem que mostrar que tem interesse em ver a autuação e a instauração daquele inquérito. Então, nesse caso, a prisão em flagrante seria ilegal. O mesmo se daria se nós tivéssemos um flagrante provocado, um flagrante forjado. Nessas situações, o flagrante também seria ilegal. Diante dessa situação, o que o magistrado deve fazer? Qual é a atuação dele? Não pode ser outra, senão relaxar a prisão em flagrante. Então, nesse caso, a gente não fala de liberdade provisória, a gente fala de relaxamento. Em contrapartida, se essa prisão em flagrante for legal, feita de acordo com a norma legal, o juiz vai analisar, depois de ouvir o MP, se é o caso ou não de decretar a preventiva, ou se não for, então ele concede a liberdade provisória. Então, não sendo a hipótese de estar presente os motivos da preventiva, aí sim ele concederia a liberdade provisória. E outra situação é quando o juiz decreta a prisão preventiva, no decorrer do procedimento, ele conclui que, na verdade, os motivos da preventiva não estão mais presentes. Isso acontece muito quando a preventiva é decretada com fundamento na conveniência da instrução criminal. Porque, sendo esse o fundamento, essa prisão só pode durar o período da instrução. De forma que, se o juiz mandou prender porque a vítima estava, de alguma forma, ameaçando testemunha, e essa testemunha já deu o seu depoimento, o motivo pelo qual ele foi preso não existe mais. Afinal de contas, já se fez a instrução, já se tomou o depoimento, o que não mais vai se verificar a necessidade de se manter preso. Nesse caso, o que o juiz faz? Revoga a prisão preventiva. Então, a sua pergunta, Rodolfo, foi excelente, até para nós esclarecermos para os demais alunos, para os nossos demais telespectadores, que liberdade provisória não é cabível para qualquer tipo de prisão. Temos outros institutos, que são a revogação ou o relaxamento. Tá claro? Bom, voltando ao nosso tema, a gente estava falando, antes da pergunta, de prisão preventiva. Vendo quando é a hipótese de cabimento, vendo quem pode decretar a hipótese de medida cautelar ou não. O que nós vimos? Prisão preventiva é a prisão cautelar por excelência, de forma que só quem pode decretá-la é o juiz. E o juiz vai fazer de ofício ou mediante provocação, tendo essa prisão cabimento no inquérito ou na ação. Mas, para que o juiz decrete, ele vai ter que fundamentar essa decisão. E essa fundamentação é importantíssimo afirmarmos. Essa fundamentação não pode ser a cópia do dispositivo legal. O juiz tem que efetivamente motivar. E motivar significa o juiz mostrar que existe fumus boniuris e periculo in mora,
indícios de autoria e prova da materialidade, mais a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. O juiz mostrando isso, fundamentando com elementos contidos dos autos, a prisão poderá ser decretada de forma devidamente fundamentada. O juiz, ele decreta, ele ordena a prisão preventiva, ele dá a ordem. Essa ordem é lavrada, subscrita pelo escrivão. Então, a partir desse momento, vai se instrumentalizar o documento que autoriza a prisão. Nós vamos ter, então, a expedição do mandado de prisão, que está previsto lá no artigo 285 do CPP. O legislador diz para a gente que o juiz dá a ordem, o escrivão faz a lavratura e esse mandado é expedido em 2 vias. O legislador trata da expressão duplicata, porque uma via desse mandado vai ficar com a autoridade que prender. E a outra via vai servir de recibo, chamado tecnicamente de nota de culpa, para o preso. O juiz ordena, o escrivão lavra. E quem cumpre esse mandado de prisão? O delegado de polícia ou o oficial de justiça. Nos casos das prisões determinadas por juiz criminal, é comum verificarmos que esse cumprimento vai se dar na forma do artigo 13, inciso 3 do CPP. Ou seja, o delegado de polícia vai cumprir essa ordem de prisão expedida pela autoridade judiciária. Mas como nós dissemos, esse mandado é feito em duplicata, 2 vias. E o delegado, algumas vezes, precisa de mais vias, porque às vezes não se trata de um único preso, às vezes se trata de um preso que tem que ser procurado pela equipe, então vai cada um para um endereço diferente. Então, o legislador autoriza no artigo 297 do CPP que o delegado providencie a reprodução desses mandados. Então, o delegado ele pode expedir mandado de prisão no sentido de reproduzir aquele já existente determinado pelo juiz competente. Então, ele vai cumprir essa ordem de prisão. No mandado, deve constar o nome da pessoa que deve ser presa. Se não se souber o nome, a identificação completa, faz-se a sua qualificação indireta, pode-se colocar seu apelido, sua alcunha, os sinais característicos pelos quais ele possa vir a ser identificado. Deve constar também, sempre que possível no mandado, o endereço onde essa ordem será cumprida, sempre que possível. A gente não pode ter um mandado de prisão de forma genérica, mandando ir para qualquer lugar. Tem que ter o endereço, sempre que possível, de onde ele deverá ser cumprido. Deve constar também nesse mandado a infração pela qual a gente está sendo preso. Qual é o crime que lhe está sendo imputado para que então ele seja preso. E se o crime for afiançável, já deve constar no mandado o valor da fiança. Um detalhe muito importante. As infrações penais podem ser afiançáveis ou inafiançáveis. Se a infração penal é inafiançável, a falta do mandado não obsta à prisão. É o que dispõe o artigo 287 do Código de Processo Penal. Mas aqui é necessário que você tenha uma interpretação de acordo com o que está na lei. Gente, o que não vai ser obstáculo para a prisão não é a inexistência do mandado, e sim a falta da posse do mandado. O que você tem que perceber? Toda prisão provisória, com exceção do flagrante, depende de ordem judicial. Então, para que essa prisão possa ser executada, necessariamente a ordem tem que existir. Só que, às vezes, o crime é inafiançável, o agente vai ser encontrado em local diverso daquele de onde o juiz expediu a ordem e nada impede que a autoridade policial, nesse caso, tomando conhecimento que existe uma ordem judicial, mas se trata de crime inafiançável, capture aquele agente mesmo sem portar o mandado. E nesse caso, diz o artigo 287 do CPP, que esse agente tem que ser conduzido imediatamente à presença da autoridade competente. Agora, em se tratando de infração penal afiançável,
Como no próprio mandado já vai constar o valor da fiança, não é possível se executar essa prisão sem ter a ordem de prisão em mãos, sem ter o mandado. Bom, dito isto, é bom salientar o seguinte: a prisão preventiva, o mandado, será cumprido, via de regra, naquela comarca de onde o juiz expediu. Mas nada impede que o agente que tenha que ser preso esteja foragido, esteja em outra comarca. E nesse caso, como que a gente resolve essa situação? Esse mandado, ele pode ser cumprido na comarca de onde o juiz expediu, mas também em outra. E pode ser cumprido em outra comarca através de carta precatória, através de um pedido feito por um telefonema, ou até mesmo por qualquer outro meio de comunicação que seja viável de comunicar a outra autoridade a respeito dessa prisão. O que há de importante aqui é o seguinte: se o crime for inafiançável, qualquer um desses meios é suficiente para se cumprir a ordem de prisão, visto que é possível se prender o agente mesmo sem ter a posse do mandado. Em contrapartida, se o crime for afiançável, não é possível executar essa prisão somente com a autoridade recebendo um telefonema, porque nesse caso, essa autoridade não teria cópia do mandado para comprovar o valor da fiança que foi arbitrado pelo magistrado. Então, nesse caso, nós teríamos que ter um mecanismo em que se pudesse materializar essa ordem através de um documento. Mandasse um e-mail e lá, então, iria se reproduzir, iria se imprimir, mandasse um fax ou mandasse através de carta precatória. Mas é possível o cumprimento através de todos esses meios. Um detalhe: quando o delegado for cumprir a ordem de prisão, esse delegado tem que verificar alguns detalhes em relação ao respeito das garantias fundamentais do homem. Por quê? Se o delegado vai cumprir o mandado de prisão, ele vai ter que dizer para o preso quais os direitos constitucionais que o preso vai manter, mesmo na condição de preso. Então, ele vai ter que dizer para o preso, fazer com que ele tome ciência, ele vai inclusive assinar o auto de prisão em flagrante demonstrando, o cumprimento do mandado de prisão, assinando que ele tem o direito de ficar em silêncio, que ele tem o direito de receber visitas, que ele tem o direito de não fazer prova contra si mesmo, que ele mantém o direito à integridade física. Então, é dever do delegado, no cumprimento do mandado de prisão, dizer para o preso os direitos fundamentais que ele vai manter. Assim como o delegado, ele terá a responsabilidade de dizer para o preso também que ele tem o direito de ser submetido ao exame de corpo de delito antes de entrar no cárcere. Aliás, é uma medida imprescindível para garantir que o preso não terá violada a sua integridade física. Eu costumo, inclusive, dizer que o exame de corpo de delito, nesse caso, é imprescindível para os dois lados. É o direito e uma garantia do preso, porque é o direito, ele tem o direito de exigir e a garantia que ele tem de que não terá violado a sua integridade física. E, por outro lado, é uma garantia para quem prende, porque quem executou a prisão vai ter uma prova de que, se esse preso no futuro vier a ter uma violação à sua integridade física, não foi ele que praticou, já que ele tem a prova do exame de corpo de delito. Tá claro? Mas antes de nós continuarmos com esse assunto, a gente vai ouvir mais uma perguntinha de um telespectador. Olá, professora Josiane, meu nome é Edilena Santos e a minha dúvida é: qual o prazo de comunicação do flagrante ao juiz? Bom, a Edilena fez uma pergunta excelente e a pergunta dela é: qual o prazo de comunicação da prisão em flagrante para o juiz? Vamos analisar o seguinte: o agente vai preso em flagrante. O delegado autua esse cidadão em flagrante. O legislador, no artigo 306, diz que, autuado o agente em flagrante, o delegado terá que comunicar imediatamente essa prisão ao juiz, ao Ministério Público, ao familiar ou qualquer outra pessoa indicada pelo preso. Então, prendeu em flagrante, a comunicação ao juiz deve ser o que nos termos da lei? Imediatamente.
Mas o Código de Processo Penal, no artigo 306, prossegue e diz para a gente o seguinte: autuado agente em flagrante, o delegado terá o prazo de 24 horas para entregar ao preso um recibo chamado nota de culpa, onde vai constar os motivos da prisão desse agente, qual a autoridade o prendeu, já que é direito constitucional dele saber o nome de quem fez a sua prisão e o interrogou. Mas também consta no artigo 306 que nesse prazo de 24 horas o delegado deverá encaminhar cópia do flagrante para o juiz competente e cópia do flagrante para a Defensoria Pública, caso o preso não tenha advogado. Então, o que se observa aqui é que o artigo 306 diz que a comunicação ao juiz é imediata, mas ao mesmo tempo ele diz que a entrega do flagrante para o juiz, a entrega da cópia é no prazo de 24 horas. Então, hoje, nós temos tido como majoritário entendimento, seja pela jurisprudência, seja pela doutrina, no sentido de que essa comunicação imediata pode se compreender esse período de 24 horas. Mas isso é um entendimento jurisprudencial e doutrinário de que esse período da comunicação ao juiz, que está escrito como imediata, pode se estender ao período de 24 horas, que é de mandar a cópia do flagrante para o juiz. Todavia, a lei fala em imediatamente. Então, vamos imaginar que a gente está lá na universidade, estudando, vê uma questão da prova, e você tem lá uma prova objetiva dizendo: a comunicação deverá ser feita ao juiz em razão do flagrante imediatamente. E vem a outra letra e diz: a comunicação do flagrante deverá ser feita ao juiz em 24 horas. Ora, numa prova dessa, você optaria pela primeira alternativa. Por quê? O legislador diz que é imediatamente. Agora, quando a gente está fazendo uma prova discursiva, em que o professor nos exige que a gente dê o nosso conhecimento, aí você vai mostrar que a lei fala que é imediatamente, mas se tem entendido que esse imediatamente pode ser compreendido como prazo, dentro desse prazo de 24 horas. Tá claro? Bom, é necessário ainda salientar que quando o delegado de polícia vai cumprir o mandado de prisão, e aí nós vamos levar em consideração que não essa situação que nós vamos colocar agora não é apenas para quando o delegado vai cumprir o mandado. É em qualquer hipótese que ele for cercear o direito de liberdade de locomoção do agente. Nessa hipótese, o delegado terá a possibilidade de se utilizar da força. Se é a autoridade policial que se utiliza da força, a gente chama isso de estrito cumprimento do dever legal. Mas a gente já viu que quando se tratar de flagrante, a prisão pode ser feita por qualquer do povo. E aí, se ele necessita usar a força para prender, estaremos diante do exercício regular de um direito. Mas tudo isso a gente explicou para você saber o seguinte: quando se vai executar uma prisão, a regra é não usar da violência. Eu sei que você que me ouve pensa assim: mas como que eu vou prender alguém sem utilizar da força? Como que eu vou prender alguém sem ter que algemar, sem ter que, às vezes, me utilizar de uma força, de fazer com que eu tenha que, às vezes, inclusive usar de violência? Como que eu vou prender alguém dessa forma? Bom, nós já vimos aqui desde o início que a regra do ordenamento jurídico é a liberdade plena. A exceção é a prisão. De forma que, quando essa prisão vai se dar, eu tenho que fazer o máximo para ofender o mínimo da integridade do agente, para ofender o mínimo da dignidade humana. Então, se eu vou prender o agente, dou a ordem de prisão e esse agente não oferece risco para a sociedade, não oferece risco nem para ele mesmo, nem para as autoridades ou para quem esteja executando essa prisão, ele não resiste, ele não tenta fugir e ele acata essa ordem prisional, outra alternativa não resta se não conduzir esse agente à delegacia sem ter que se utilizar da força. Em contrapartida, se verificarmos que o agente resistiu, que ele tentou fugir, que ele traz risco para aqueles que estão à sua volta, aí sim é a possibilidade de se utilizar da força. Que força, professora? Aí eu te digo, a força necessária, a força imprescindível para fazer cessar aquela resistência ou tentativa de fuga que o agente está praticando. E dentro dessa força está aquilo que é muito discutido, a possibilidade da utilização de algemas.
Na verdade, nem precisávamos mais discutir sobre esse assunto, porque o STF já pôs um basta com a súmula vinculante número 11, tratando do uso de algemas. Então, já especificou de forma clara quando essa utilização será possível e compreende-se entre as possibilidades de se utilizar a força na hora de executar uma ordem prisional, o uso da algema. Então, o uso de algema é uma das espécies de uso de força na hora de executar a ordem. Mas veja bem, é possível que nesse momento do cumprimento da ordem de prisão, o uso de algema seja o mínimo. Você, inclusive, saia um tiroteio, você tenha aquela situação de resistência do agente em que ele reage, você tem que atirar. E aí, então, você verifica que é possível você acabar ceifando a vida daquele que deveria ser preso. A autoridade se depara com uma situação como essa. É importante salientar que o uso da força, ele pode ser em face do próprio agente e em face de terceiros que estejam auxiliando o agente. E quando essa força é usada, é necessário se lavrar um auto de resistência, principalmente quando, em razão da utilização da força, você acaba matando, ceifando a vida do indivíduo, porque é necessário que haja uma justificativa do seu comportamento. Lavra-se um auto de resistência, de acordo com o previsto no artigo 292 do Código de Processo Civil. Esse auto de resistência é encaminhado para o Ministério Público e então se verificará se ele chegou à conclusão que o agente policial agiu no estrito cumprimento do dever legal, se ele agiu em excesso, se esse excesso foi culposo, se esse excesso foi doloso, porque se verificar a possibilidade do excesso, a partir desse auto de resistência, instaura-se em face da autoridade que utilizou a força um inquérito policial, justamente para apurar se esse excesso foi a título de dolo ou foi a título de culpa. Então, como acabamos de afirmar, na hora que a autoridade policial vai cumprir esse mandado, é necessário tomar um cuidado em relação ao emprego de força, que está expressamente vedado no artigo 284 do CPP, que diz que não se deve utilizar da força, salvo quando ela for necessária. E também tem previsão no artigo 292. Nós dissemos anteriormente que o delegado vai cumprir o mandado no local em que constar para a ordem de prisão ser cumprida. Mas é possível que quando o delegado chegue até o local onde ele deve cumprir a ordem, o agente fuja para um outro local. É possível eu sair da casa do agente que deve ser preso e ir para a casa de uma outra pessoa para cumprir essa ordem de prisão? É. O legislador diz isso no artigo 293 do Código de Processo Penal. O cumprimento do mandado ele deve se dar no local para o qual ele foi expedido, mas nada impede que, em perseguição do agente, eu acabe tendo que entrar em outro. E aí, nesse local, eu intimo o morador, mostro que ali existe um mandado contra aquela determinada pessoa e intimo para que ele me entregue aquela pessoa. E se ele se negar, pode ser utilizada a força em relação a ele? Também pode, de acordo com o que está no artigo 293 do Código de Processo Penal. Bom, cumprido o mandado de prisão, o delegado de polícia fez a sua atribuição, exerceu a sua atribuição. E o Código de Processo Penal dispõe, no artigo 316, que executada a prisão preventiva, se verificar no curso do processo que o motivo pelo qual ela foi decretada, esse motivo não existe mais, essa prisão não tem outra alternativa senão ser revogada. Então, o juiz mandou prender porque motivo existia. Agora o motivo desapareceu, outra alternativa não há senão revogar. Se insistir nessa prisão, essa prisão que era legal até esse momento passa a ser ilegal. Então, não só a prisão preventiva, mas toda e qualquer medida cautelar pode ser revogada desde que os motivos pelos quais elas tenham sido decretadas não existam mais. Você também encontra isso no artigo 282, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, combinado com 316 do Código de Processo Penal. Bom, é necessário ainda afirmarmos que hoje é possível que essa prisão preventiva
seja executada em um estabelecimento prisional, mas nada impede que ela seja executada em um domicílio. Porque hoje, com o advento da Lei 2.403 de 2011, é possível a chamada prisão domiciliar, nos termos do artigo 317 e 318 do Código de Processo Penal. A prisão domiciliar, ela nada mais é que a forma de execução da prisão preventiva nas hipóteses previstas no artigo 317. Muito embora exista entendimento de ser ela uma medida cautelar autônoma, ou seja, uma outra hipótese de prisão. Na verdade, o que prevalece é o entendimento de que a prisão domiciliar nada mais é do que uma forma de execução da prisão provisória, da prisão preventiva. Tanto é assim que, para se determinar uma prisão domiciliar, são necessários os requisitos, os pressupostos da prisão preventiva. Bom, nessa aula, nós falamos da prisão preventiva, falamos da hipótese de cabimento da prisão preventiva, falamos de quem é a autoridade que pode decretá-la, tratamos da obrigatoriedade que tem o juiz de motivar a sua decisão quando for determinar a prisão preventiva. Vimos aqui o fumus boniuris e o periculum in mora da prisão preventiva, vimos que é possível ela ser revogada e vimos que, se essa prisão foi determinada e o motivo pelo qual desapareceu, outra alternativa não há, senão o juiz revogar. Isso tem que ficar muito claro, porque da prisão preventiva cabe revogação, não cabe liberdade provisória. Bom, já terminando a nossa aula, aproveito para convidar vocês para a nossa próxima aula, que também será ainda do tema prisão e liberdade provisória. Será o tema de prisão temporária. E se porventura, depois de tudo aquilo que estamos falando nessas aulas, se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos fazer a pergunta. Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br.